Como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E é por isso que eu tô aqui hoje para falar com você um pouquinho sobre comunicação. E tudo na vida é comunicação. A roupa que eu uso, o corte de cabelo que eu uso, o tipo de óculos que eu escolho, a minha postura, a maneira que eu me gesticulo ao falar com você, tudo isso comunica algo. As minhas palavras, o meu tom de voz, a expressão do meu rosto, tudo isso é comunicação. E como é importante a gente se comunicar bem. Isso melhora os nossos relacionamentos, melhora nosso trabalho, melhora a nossa vida como um todo. Porque a gente vive em sociedade, não é mesmo? E a gente quer se dar bem com as pessoas, a gente quer se dar bem profissionalmente, a gente quer se dar bem no casamento, com os filhos, com os amigos. A gente quer se dar bem e para isso a gente precisa se comunicar bem. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que todos nós enxergamos o mundo através de uma lente. Não é uma lente de óculos como essa que eu tô aqui, mas uma lente que ela vai se formando ao longo da nossa vida através de tudo aquilo que a gente viveu. As experiências que eu tive, os meus erros e os meus acertos, aquilo que falaram pra mim, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, tudo aquilo vai formando uma lente pela qual eu enxergo o mundo. É por isso que uma pessoa que perde o emprego, ela pode se sentir frustrada, desamparada, enquanto outra pessoa que também perdeu o emprego sente que está diante de uma nova oportunidade. A mesma situação para pessoas diferentes tem significados diferentes, porque a gente dá o significado para tudo que acontece através dessa lente. É por isso que às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e essa pessoa entende outra coisa completamente diferente, porque a lente através da qual ela enxerga é diferente da minha. Então, se comunicar bem é falar e se fazer entender. Então, como eu sei que o outro tem uma lente que vai fazer ele enxergar as coisas diferentes de mim, eu tenho que dizer e tenho que perguntar se ele entendeu. Por exemplo, eu falo para você que hoje eu tô chateada porque eu tô muito cansada e que eu gostaria de mais ajuda. Tá, aí eu pergunto, você sabe o que eu quero dizer com mais ajuda? Porque pode ser que essa pessoa entenda isso que eu tô falando como uma simples reclamação, ou que ela entenda isso como uma acusação, como se ela tivesse culpa do meu cansaço, entende? Então eu digo, quando eu quero expressar, nesse caso, né, o descontentamento em relação ao cansaço, eu posso dizer, hoje eu tô me sentindo muito cansada, eu gostaria muito que você me ajudasse com as coisas do jantar. Você entende que o que eu tô querendo dizer é que eu quero que você faça o jantar e que cuide da louça depois que a gente terminar de comer? Percebe a diferença da primeira fala para essa? Nessa eu disse especificamente o que eu estava sentindo e o que eu esperava da outra pessoa. Porque se eu só digo que eu tô cansada e que eu esperava mais ajuda, como é que a outra pessoa vai adivinhar o que eu tô falando? Entende? Então é muito importante, ao se comunicar, você tentar dizer tudo de uma maneira muito clara e no final perguntar o que foi que ela entendeu, para ter certeza que a lente pela qual ela enxerga não modificou demais aquilo que eu falei. Outra coisa que acontece com muita frequência são as generalizações. O que é isso? É eu pegar um único acontecimento e generalizar ele para todas as outras coisas. Por exemplo, eu cheguei atrasada hoje. E aí você diz, Kelly sempre chega atrasada. Como assim sempre? Quantas vezes eu cheguei atrasada? Então, quando eu generalizo, quando eu pego um acontecimento e faço ele valer para todos os outros, entende como isso pode ser injusto? Então, quando você for falar com alguém, tentar deixar de lado essas generalizações. De sempre, de nunca, de todo mundo quem? Né? Então, quando você for falar alguma coisa, ao invés de dizer todo mundo diz que você atrasa, diga, olha, meu pai disse que você se atrasou ontem. Aconteceu alguma coisa? Entende? Então, evitar generalizações. E outra coisa que acontece muito também são as omissões. O que são as omissões? É quando eu escondo partes de algo que seja importante naquela conversa, porque eu não consigo lidar bem com aquilo, ou porque por causa da minha lente, né? Lembra aquela lente que eu falei agora há pouco? Por causa dessa minha lente, eu
costumo não enxergar determinado detalhe. Então eu acabo omitindo pequenas coisas nessa conversa, tá? Então é muito importante a gente prestar atenção na maneira com que a gente fala para evitar as omissões, as generalizações e também me certificar de que o outro entendeu exatamente aquilo que eu tô falando. E lembra que para você saber se o outro entendeu, você tem que perguntar para ele. Então você pode até dizer, olha, você pode me dizer o que você entendeu disso que eu falei para você? Aí a pessoa fala e você fala, ah, é isso mesmo, ou não, não é nada disso, deixa eu me explicar melhor. Tudo bem? Beleza. Eu fiz até aqui uma colinha de algumas coisas que são importantes você entender quando a gente está falando de comunicação. Eu coloquei aqui. A gente até já falou isso, né, nesse item anterior, mas eu vou repetir, tá? Quando você quiser pedir alguma coisa para alguém, lembra que o outro não tem bola de cristal. Então, peça exatamente o que você quer dessa pessoa. Vou usar o exemplo do cansaço de novo. Se eu chegar pro meu marido e falar, ai, hoje eu tô muito cansada, porque ninguém me ajuda, porque eu tô me sentindo sobrecarregada, o que ele vai entender disso? Ou que eu tô reclamando, ou que eu tô culpando ele, mas ele não sabe o que ele vai fazer. Então eu posso dizer, hoje eu estou muito cansada, eu trabalhei demais, eu gostaria muito que você me ajudasse com o cuidado dos cachorros, pode ser? Ele vai falar, sim, pode. Aí eu confirmo, olha, você entende que esse cuidado do cachorro que eu tô falando é colocar comida 3 vezes ao dia para eles, é levar eles para passear uma vez por dia e recolher o cocô e jogar uma água com cândida no xixi? Entende? Eu disse exatamente aquilo que eu esperava dele. Então, quando for pedir alguma coisa, não adianta reclamar, não adianta culpar pelas coisas que aconteceu do passado. A única coisa que adianta quando você quer pedir alguma coisa é dizer exatamente aquilo que você quer. Você pergunta, você pode fazer isso para mim? E a pessoa vai dizer se pode ou se não pode, porque lembra que também ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer ou que não pode, né? Então a gente pede, mas a gente sabe que às vezes a gente vai receber um não, e tá tudo bem. Da mesma maneira que você também diz não para algumas coisas para algumas pessoas. Beleza? Vamos ver qual é o próximo item aqui, ó. A importância de pedir perdão. Todo mundo erra e a gente vai continuar errando. O que a gente evita é ficar repetindo o mesmo erro. Só que mesmo assim, às vezes é difícil, né? A gente tem uma certa dificuldade com alguma coisa, a gente erra naquilo, aí a gente tenta consertar, mas quando vê tá errando naquilo de novo. Quando a gente fala de consertar os nossos defeitos, a gente tem que ter um pouco de paciência e de persistência. Né? Isso não quer dizer que você vai pedir perdão e vai continuar, oba, vou continuar fazendo aquilo que está prejudicando o outro. Mas pedir perdão é uma coisa importante. Então a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, passar por cima daquele mal-estar que a gente sente, porque eu também sinto mal-estar quando eu erro e tenho que pedir perdão. Mas mesmo assim, diga que sente muito, que entende que você de alguma maneira prejudicou o outro, peça perdão e fale que vai se esforçar para que aquilo não aconteça de novo. E realmente se esforce, né? Agora, se você não está disposto a mudar alguma coisa, não diga que vai mudar, porque senão também aquela pessoa deixa de dar credibilidade para aquilo que você fala. Então, peça perdão quando errar, persista na mudança e se não está disposto a fazer essa mudança, diga, olha, eu sinto muito por ter te machucado, mas isso para mim eu não vou mudar, eu não vejo sentido em mudar isso em mim, então eu peço desculpas por isso também, mas a minha escolha é não mudar, porque assim o outro deixa de esperar essa mudança em você, tá? Que mais? Uma coisa que é muito importante, esse é importante, está relacionado com a nossa autoestima e com uma coisa poderosa chamada profecia autorrealizável. A nossa autoestima, ela é formada baseada nas nossas experiências com as pessoas. Eu tenho autoestima, uma autoestima elevada, né? Quando eu percebo que as pessoas à minha volta têm estima por mim. Então, se todo mundo à minha volta não demonstra apreciar quem eu sou ou características que eu tenho, a minha autoestima fica baixa. Eu começo a me achar inferior, eu começo a me achar não suficiente, eu começo a colocar defeitos em mim também, tá? Então, os nossos comportamentos, eles não podem ser ligados à nossa pessoa. Eu tenho vários defeitos, mas eu sou muito mais do que eles. Então, você pode dizer que eu sou uma pessoa que tem o costume de me atrasar e que isso é muito feio. Mas você não pode dizer que eu sou uma pessoa descompromissada,
Porque quando você fala que eu sou descompromissada, é uma coisa que eu sou. Entende como isso é profundo? Então, quando for falar sobre algo que te incomoda, não ligar o comportamento à identidade. Porque toda vez que você faz isso, e aí que entra a profecia autorrealizável. Toda vez que você fala para alguém, você é um preguiçoso. Aí o outro vem e fala também, nossa, você é preguiçoso. Aí o outro vem e fala, nossa, como você é preguiçoso. Você não está falando que ele teve dificuldade para fazer alguma coisa. Você está falando que ele é preguiçoso. Isso vai se entranhando na nossa cabeça e a gente começa a agir de acordo com isso. Olha como isso é poderoso. Então, toda vez que você diz para uma criança, ai, você não faz nada direito. Nossa, você é meio burrinho mesmo. Ele começa a agir de maneira coerente com isso. Ele começa a errar mais, ele começa a não se esforçar porque ele já não acredita na capacidade dele. Então, ele vai agindo de acordo com aquilo que as pessoas falam que ele é. Sabe quando você fala para uma criança assim, nossa, essa criança é birrenta, nossa, ele tem um gênio forte. E ele cresce realmente fazendo isso. Assim, nossa, desde criança ele era assim. Não é. Ele em alguns momentos se comportou dessa maneira, mas como todo mundo dizia que ele era aquela coisa, ele acreditou e passou a se comportar dessa maneira. Então, por isso que é muito importante você não ligar comportamentos que você não gosta em alguém à identidade dela. Então, ao invés de dizer, ai, você é um guloso, sempre come e raspa tudo do prato e come mais. Você diz, olha, hoje eu vi que você estava com bastante apetite, comeu e repetiu. Eu disse o que ele fez, qual foi o comportamento, mas eu não disse que ele é guloso, entende? Então isso é importante a gente estar atento, porque senão você reforça no outro comportamentos que na verdade não são o que ele é. Mas ele teve esse comportamento e você fica reforçando isso nele. E depois ainda reclama que aquilo se perpetua. Mas se perpetua justamente por conta dessa fala que a gente tem no dia a dia. Tá bom? Vamos ver o que mais. Eu acho que para esse momento, o que eu queria dizer para vocês é isso. Eu espero que vocês reflitam um pouco sobre essas coisas. Que não se sintam culpados por tudo que você já falou pro outro ou por que já aconteceu. Porque a culpa pelo que já aconteceu, gente, é uma coisa que não vale a pena. Tá? Isso não faz voltar ao passado, isso não melhora você como pessoa. A culpa, na verdade, é uma grande perda de tempo. O que é importante é você refletir de tudo que você já fez, pensar em como você pode fazer diferente daqui em diante e se determinar a ser persistente e paciente consigo mesmo para no futuro agir de uma maneira melhor. E nada melhor do que conhecer coisas, saber coisas que você ainda não sabia para poder se comportar de maneira melhor no futuro. Então, aprender sobre comunicação é uma coisa importante. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Um beijo, a gente se fala já já.